Bom dia a quem nos acompanha, bom dia às autoridades presentes, no nosso primeiro workshop de 2024, promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Eu sou Elisângela Rosa, diretora secretária-geral, CRFRS, faço aqui a breve abertura dessa atividade. Hoje realizaremos o workshop Dengue Cuidados Profissionais na Prática, com o objetivo de capacitar profissionais de saúde, farmacêuticos e proprietários de farmácias do Rio Grande do Sul. Esta é mais uma oportunidade que o CRFRS disponibiliza à categoria para esclarecer dúvidas e atualizar conhecimentos, tendo em vista a complexidade que a dengue trouxe para a rotina profissional dos farmacêuticos. Alguns recados importantes para todos. Solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar ruídos na apresentação. Informamos que a apresentação será gravada e disponibilizada. Anotem suas perguntas, ao final abriremos para dúvidas. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Seguiremos a ordem do chat. Para o workshop teremos como palestrante a bióloga Valesca Lise Lagranha, abordando o assunto da dengue, cenário epidemiológico, notificação para vigilância, o diretor técnico e gestor de farmácia, Romeu Nedel, abordando o assunto atendimento de pessoas com sintomas da dengue em farmácia, e uso racional de MIPs, e encaminhamento para outros profissionais de saúde, e o médico residente em infectologia pela Santa Casa de Porto Alegre, Dr. Rafael Bastos, falando sobre a importância da avaliação clínica da dengue e o risco do uso inadequado de medicamentos. Desejamos uma excelente atividade para todos e destacamos que o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul mantém seus canais de contato abertos aos farmacêuticos, estudantes e demais profissionais que acompanham. Confira nosso site e saiba mais. Com a palavra, a bióloga Valesca Lise Lagranha. Muito obrigada. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir bem? Não? Sim. Sim, então tá. Então, eu queria agradecer o convite de falar sobre essa pauta que todos nós, né, estamos com quase 460 pessoas na sala, é uma pauta que tem sido muito veiculada na mídia nos últimos dias, tanto em nível nacional quanto no Rio Grande do Sul. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, então, do Estado do Rio Grande do Sul, e falar sobre esse assunto é muito importante para nós, porque quanto mais a gente conseguir multiplicar essa informação para que chegue para a população em geral, é sempre muito importante, especialmente, né, para os farmacêuticos, que hoje em dia a farmácia ela é considerada uma porta de entrada a um serviço de saúde, né? A gente sabe que muitas pessoas, antes de procurar um pronto atendimento, elas procuram a farmácia ou para procurar uma medicação ou até pela questão dos testes rápidos que são oferecidos para esse agravo. Então, eu vou começar a falar, eu vou só compartilhar minha tela. Então, eu trabalho na divisão de vigilância epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, aqui, né, da Secretaria de Saúde, onde a gente faz, então, a vigilância das arboviroses no geral, né, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Mas hoje a nossa pauta, então, é a dengue. Então, só para falar um pouquinho sobre o cenário epidemiológico da dengue, né, como é que a gente está, né, uma introdução, já que eu sou a primeira a falar, a dengue então, ela é considerada uma doença infecciosa de curta duração, de gravidade variável, é transmitida, então, por um vírus, que é o dengue, e esse vírus, então, ele infecta as pessoas através de um vetor, que é o mosquito. Então, diferente, né, dos agravos anteriores de emergência de saúde pública que a gente passou, como a Covid, que ela era transmitida de pessoa para pessoa, a dengue, a transmissão é através desse vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Então, nós temos 4 sorotipos de dengue, eu acho importante trazer essa informação, porque mais tarde a gente vai falar sobre a importância de alguns tipos de testes, né? A gente tem 4 sorotipos, dengue 1, dengue 2, 3 e 4. No Rio Grande do Sul, a gente tem a circulação dos dengue 1 e 2, né, desses 2 sorotipos,
Mas no Brasil, ano passado, a gente teve a reintrodução do sorotipo 3 e 4. Isso quer dizer que, em teoria, né, uma pessoa, uma vez que ela é infectada por dengue, ela fica imune, né, para o resto da vida ao sorotipo que ela foi infectada. Então, em tese, uma pessoa pode ter dengue 4 vezes na vida. Se ela tiver infecção pelo sorotipo 1, ela fica protegida a esse sorotipo, mas não aos outros, né? A dengue, ela tem um período de incubação que é de 3 a 14 dias, sendo que a média é em torno de 5 e 6 dias. Então, muitas vezes uma pessoa é picada pelo mosquito e ela vai levar ali em torno de uma semana para começar a desenvolver os sintomas da dengue. E a transmissão, ela pode começar a transmitir um dia antes de ter os sintomas e até 6 dias depois do início dos sintomas, que é pelo pico do vírus, né? A viremia desse vírus no organismo. Então, sobre o cenário, né, epidemiológico do Brasil, vocês estão acompanhando, essa atualização é de ontem ainda, no fim da tarde, mas no Brasil nós já temos quase 1 milhão de casos de dengue, né, 991 mil casos prováveis, já temos 207 óbitos por dengue. Quando a gente para pensar, né, logo que eu entrei, eu comecei a trabalhar aqui na Secretaria de Saúde com esse agravo, eu pensava assim, nossa, mas a gente quer alertar a população que dengue mata, mas a gente, 207 óbitos acaba às vezes ficando tão banalizado perto do número de óbitos que a gente teve para a Covid, né? Então, assim, como é que a gente alerta a população que dengue mata? Porque eles vão olhar, nossa, 207 óbitos no Brasil, 8 no Rio Grande do Sul. Ah, mas na Covid a gente teve muito mais óbitos, né? Mas aí eu sempre reforço o seguinte, né? A dengue, ela não quer, a dengue já é muito conhecida, né? Em termos médicos, sobre manejo, e ela não requer um tratamento específico, né? Tu não precisa tomar um medicamento mirabolante, caro. O tratamento para dengue é a hidratação. É manejar a febre, manejar a dor e hidratar esse paciente. Então, tu imaginar que no Brasil, até a data de ontem, morreram 207 pessoas porque faltou hidratar, a gente não pode aceitar isso. Então, a gente tem que orientar a população para que ela tenha os cuidados para que não cheguem, né, à gravidade da dengue por uma falta de hidratação. Com relação ao cenário no Rio Grande do Sul, o Estado, então, desenvolveu esse painel, o endereço está aqui embaixo, a apresentação a gente vai disponibilizar depois para vocês, tá? Mas só colocar na internet esse endereço, né, denguesaude.rs.gov.br, que vai ter esse painel, é um dado aberto ao público, tá? Onde a gente tem a série histórica de casos de dengue no Rio Grande do Sul, desde 2015 até esse ano, onde a gente apresenta, sempre em cima vai ter a data da atualização, esse dado que eu trouxe para vocês é de ontem, ele é atualizado diariamente, dias úteis, tá? Fim de semana e feriado ele não é atualizado. Então, até ontem nós tínhamos mais de 20 mil casos suspeitos de dengue, 8.900 confirmados e ainda mais de 6 mil casos em investigação. 8 óbitos por dengue, faixa etária, a grande maioria das pessoas com dengue é em torno de 20 a 40 anos, sendo que os nossos óbitos, né, esse painel ele roda para baixo a barra, os óbitos, a grande maioria dos óbitos são de pessoas acima de 60 anos. A grande maioria não. Esse ano, todos os óbitos são acima de 60 anos. Nós temos, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, sendo que desses 466 tem a presença do vetor, do Aedes aegypti. Então, 94% do território, né, do Rio Grande do Sul está infestado. Então, muitas vezes esse mosquito não está infectado com o vírus, mas basta ter mosquito e ter uma pessoa infectada com dengue que esse mosquito pode picar, se infectar e perpetuar esse ciclo. Considerando, então, a série histórica da dengue, né, em números de casos confirmados e de prováveis, né, notificados, confirmados, autóctones e óbitos, a gente vê que desde 2015 para cá, até 2020, a gente tinha uma situação confortável com relação à dengue. Não tínhamos tantos casos, 4 mil, confirmados, né, 1.000, 2.000. Olha, 2017, 24 casos confirmados de dengue. Né, em 2018, 28 casos confirmados de dengue. Depois 1.000, 3.000, ali 2021 aumentou, mas quando chegou em 2022 a gente teve um boom de casos. Foi o nosso pior cenário epidemiológico até agora no Rio Grande do Sul, com mais de 67 mil casos de dengue e 66 óbitos. Ano passado nós diminuímos um pouco, né? Nós tivemos 38 mil casos confirmados e 54 óbitos. Quando a gente faz assim, diminuiu o número de óbitos, mas quando a gente faz a proporção entre óbitos e casos confirmados, a gente vê que a letalidade da dengue foi maior em 2023, proporcionalmente. E agora que 2024, que a gente já iniciou, né, em fevereiro, já tendo uma antecipação da curva que a gente vai falar, e já 8 óbitos.
Então, como é que nós controlamos, né? Como é que tá? Todo mundo está vendo que o cenário da dengue está muito ruim, teve uma antecipação da curva, mas como é que, em termos epidemiológicos, a gente faz essa análise? A gente monta, né, a vigilância epidemiológica monta um diagrama de controle, onde a gente pega toda essa série histórica de casos de dengue e calcula a média móvel. Então, aqui a gente tem, nessas linhas cinzas, ó, a nossa média móvel de casos de dengue na série histórica, né? E aqui, nessa linha pontilhada, é o limite superior endêmico, é o máximo que a gente teve de casos, considerando toda essa série histórica dos últimos anos. Vejam que o ano de 2022, né, que foi o nosso pior ano, a gente tem um número de casos muito acima do limite superior endêmico, muito acima da média e muito acima do limite superior endêmico, tá? O pico da doença é sempre na semana entre a semana 15 e 17, que dá por abril. Então, vejam que começa a aumentar o número de casos ali na semana 7, vai aumentando, e lá em abril, na semana 15 e 16, a gente tem o nosso pico. 2023 não foi diferente. A gente também ficou acima desse limite, acima do número de casos esperados para o período, e o pico também foi ali em abril. Vejam uma diferença já que a gente percebeu em 2022 e 2023. O inverno, que começa na semana 25, em 2022 foi bem tranquilo. Em 2023, na semana 25, a gente já teve muito mais casos de dengue e durante todo o inverno a gente teve um aumento de 200% do número de casos de dengue confirmados. E a gente já começou a aumentar casos. Olha, 2022, no final do ano, nós não tínhamos uma incidência tão alta quanto em 2023. E iniciamos já o ano de 2024 muito acima. Eu chamo a atenção que a escala do gráfico aqui está diferente, então alguns podem questionar, mas é que a escala está diferente. Então eu peguei como exemplo a semana 7 do nosso ano aqui de 2000, comparando os 3 anos, a incidência em 2022, que foi o pior ano, foi de 2,36 casos para cada 100 mil habitantes, 2023, 0,89, 2024, que é esse ano, 35. Foi muito superior ao nosso pior ano de 2022, sendo que a média, o limite superior do estado, o limite máximo esperado seria de 1,73. Então, estamos bem acima. Com relação à distribuição no estado, só para a gente entender, até porque temos vários farmacêuticos que podem estar distribuídos pelo estado, né? Como é que está a situação na minha região? A gente tem a região norte, a região missioneira mais afetada, atualmente, em 2024, com casos de dengue. Quando a gente distribui, né, pelas nossas regionais de saúde, o estado é dividido por 18 regionais, a gente vê, então, que a nossa segunda regional, né, que é lá o noroeste do estado, é onde detém o maior número de casos. Vocês devem estar vendo, né, no noticiário, ali, Tenente Portela, é um dos municípios mais afetados, né, por toda essa região que circunda aqui a região noroeste do estado. Nesse mesmo painel, quem trabalha em alguma farmácia que queira saber como está a situação epidemiológica do seu município, descendo o rolo, né, da página da internet no painel, bem no final a gente tem por município o número de casos. Então, se eu clicar em cima aqui, né, nome do município, clicar com o mouse, ele vai ajustar em ordem alfabética. Se eu clicar em confirmados, ele vai colocar do menor para o maior ou do maior para o menor. Aqui eu fiz o rastreamento para vocês por número de confirmados, né, então por ordem de maior número de casos confirmados, a gente tem Novo Hamburgo, na região metropolitana, Tenente Portela, Santa Rosa, São Leopoldo, e aí vai tendo toda a questão. Então, ele dá também os casos que estão em investigação, os descartados, quantos óbitos, se é um município infestado ou não, para que vocês que têm um estabelecimento nesses municípios possam ver como é que está o cenário epidemiológico nessa região. Com relação aos sorotipos, como eu comentei para os senhores, no Rio Grande do Sul, a gente tem a circulação, então, de 2 sorotipos, dengue 1 e 2, tá? A gente está avaliando nesse mapinha aqui a distribuição dos sorotipos na última sazonalidade que a gente determina, né, que é de julho do ano passado até o momento, e nós temos a circulação do dengue 2, né, em alguns sorotipos, como Bento Gonçalves, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Maria, Santa Rosa, Torres, Três Passos, Uruguaiana e Viamão. E alguns deles que estão destacados aqui com asterisco são aqueles que têm co-circulação, aqueles em que eu tenho 2 sorotipos circulando. Por que é importante saber isso? Porque a co-circulação, um indivíduo que já teve dengue lá em 2022, por exemplo, e que agora introduziu o sorotipo 2, porque naquele período a maior circulação era do 1, ele tende a agravar mais. Um paciente que tem uma reinfecção, a tendência é que o quadro se agrave. Tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas regiões,
Por isso que a gente, né, pede que os municípios nos enviem a amostra para o Laboratório Central para a gente ver qual é o sorotipo, para fazer PCR, para saber o sorotipo circulante. E o que nos preocupa mais é que, considerando esse cenário nacional, no Brasil, a gente tem a circulação dos 4 sorotipos. Dengue 3 fazia 15 anos que não circulava no Brasil. Dengue 4 fazia 5 anos que nós não tínhamos no Brasil. E no fim do ano passado teve a reintrodução desses 2 sorotipos. E a gente pode olhar pelo mapinha aqui, ó, que no Paraná nós temos o dengue 3, São Paulo, dengue 3. Minas Gerais, que vocês também têm acompanhado, que a questão, né, epidemiológica está bem grave com relação aos casos de dengue, está com a co-circulação dos 4 sorotipos. Então é muito importante quando um paciente procura uma porta de entrada, também, eu vou falar depois na questão da notificação, é a gente perguntar se ele viajou, para onde ele viajou, por qual estado ele teve, porque a gente sabe desse cenário epidemiológico, sabe dessa circulação dos outros sorotipos, e é importante saber para que a gente detecte a tempo a introdução de outro sorotipo no estado. Com relação à notificação, então, a gente sabe que a dengue ela é uma doença de notificação compulsória, na suspeita, não é na confirmação, isso é bem importante falar. Então, toda vez que entra um paciente em qualquer porta de entrada, em qualquer serviço de saúde, se o paciente é suspeito de dengue, é obrigação do profissional de saúde notificar a vigilância epidemiológica municipal sobre essa suspeita. Tá? O Ministério da Saúde tem uma portaria que essa notificação deve ser semanal. Tá? Nós, aqui do Estado, fizemos uma portaria em que essa notificação deve ser em 72 horas. Então, essa portaria 210 de 2022, ela estabelece que no Rio Grande do Sul as notificações para dengue devem ser feitas em 72 horas da suspeita. Tá? Nós também temos uma portaria também de 2022, a 1281, que autoriza o encerramento de casos de dengue por laboratórios da rede privada e testes rápidos de farmácias, realizados em farmácias. O Ministério da Saúde atualmente não aceita, para fins de encerramento de caso, né, o teste rápido. Nós, do Rio Grande do Sul, aceitamos com algumas condições que a gente vai falar depois. Para encerramento de caso. Não é o farmacêutico que vai encerrar o caso. O farmacêutico vai oferecer o serviço e quem vai encerrar esse caso é a vigilância. Tá? Mas é importante que vocês saibam dessas normativas do Estado, até para poderem ter uma orientação melhor para o cliente de vocês, para o paciente. Casos graves e óbitos, nessa mesma portaria diz que elas devem ser notificadas em 24 horas, tá? E não nessas 72 horas. Gestantes também em 24 horas, né? E o aceite então, por essa portaria 1281 de teste rápido. A notificação, então, ela é feita, muitos de vocês, né, no Covid, faziam as notificações dos testes de Covid lá no ESUS, né? A dengue, ela tem um sistema próprio de notificação, dengue e chikungunya, que é o Sinan Online. Esse é o layout da página, né? É um sistema de notificação, sistema de informação de agravos de notificação. Ele é um sistema online, ele está disponível online, porém, o Ministério da Saúde disponibiliza um único acesso para a vigilância municipal. Né? Então, a vigilância epidemiológica do município é que faz as digitações de todas as notificações do município, de todas as portas de entrada. Então, imaginem como está sobrecarregada essas vigilâncias epidemiológicas. Claro que eles têm uma senha de acesso e esse profissional pode distribuir para outros colegas a mesma senha. Mas normalmente é uma ou duas pessoas fazendo todas essas notificações. Aqui é mais ou menos como aparece, né, no Sinan, ele é bem interativo, vai digitando e vai passando para o próximo campo, né, que seria o que é feito pela vigilância, que não vai ser o caso de vocês, e essa é a ficha, né, um resumo da ficha de notificação. Claro que, considerando o serviço farmacêutico, não há necessidade de que o farmacêutico, o profissional da farmácia, preencha todos esses dados. Mas a gente ficou, porque é uma ficha bem complexa, como vocês podem ver, assim, passando o olho, ela é extensa, né, comparado com alguns outros agravos que os senhores fazem as notificações. Porém, existem alguns dados que são muito importantes, que devem estar nessa notificação quando uma pessoa procurar o serviço de saúde de vocês e for fazer algum teste, né, para a dengue. A primeira questão ali que aparece lá na ficha, deixa eu voltar aqui, ó, essa parte superior, é o critério de definição de um caso suspeito. Então, ele diz assim, ó, pessoa que viva ou tenha viajado nos últimos 14 dias, por que nos últimos 14 dias? Pelo período de incubação do vírus.
tá? Onde esteja ocorrendo a transmissão de dengue. Bom, no nosso estado, praticamente todo o estado está tendo transmissão de dengue, né? Que tenha febre, entre 2 a 7 dias, e 2 ou mais das manifestações: náusea, vômitos, exantemas, mialgia, cefaleia, dor retroorbital, petecas, prova do laço positivo e leucopenia. Então, o que ele diz no critério de suspeição? Tem que ter febre e pelo menos mais 2. E aí, quais, né, eu coloquei aqui esses sintomas mais comuns, que é o que está descrito aqui, né? Mas o que eu chamo a atenção? Quando a gente tabula os nossos dados dos pacientes do Rio Grande do Sul de casos confirmados, não é nem de suspeito, esses aqui são os dados de todo 2023, porém, eles se repetem também em 2024, a gente está tendo esse mesmo cenário, a gente nota que só 89% dos pacientes apresentam febre, 11% não tem. Então, é muito importante que o profissional que vai receber esse paciente pense assim, teve febre? Ele diz, não, então não é dengue, porque não teve febre. A febre é muito importante, porque a dengue é uma doença febril. Mas é muito importante na conversa com esse usuário perguntar. Porque muitas pessoas, às vezes, têm uma dor de cabeça que antecede a febre. E quando ela tem essa dor de cabeça, ela já se automedica. Ela toma uma dipirona, ela toma um paracetamol, ela toma um anti-inflamatório, seja lá o que for. Muitas pessoas se automedicam e aí não chegam a perceber a febre. Então, não quer dizer que esses 11% não tiveram febre. Talvez eles não tenham tido a percepção da febre. Então, é importante nessa anamnese fazer esses questionamentos e não excluir já uma possível dengue. Poxa, a pessoa tem náuseas, tem cefaleia, tem dor retroorbital, tem petequias, está prostrada, está com falta de apetite, está com dor muscular, mas, né, só não teve a febre, então não é dengue. Fazer esse questionamento. Então, com relação à ficha que irá para vocês, o Conselho de Farmácia, então, fez essa ficha editável, né, do próprio SINAM, do próprio sistema de notificação, para disponibilizar como uma forma de tentar, então, padronizar essa notificação pelas farmácias. Sempre ressalto que isso não é uma obrigatoriedade, mas é bom que tenha essa uniformização para que as vigilâncias consigam receber. A forma de repassar essa informação para a vigilância é uma comunicação entre o estabelecimento farmacêutico e a vigilância do município. Se vai ser mandado diariamente, se vai ser mandado a cada 2 dias, isso vai ficar uma combinação entre o estabelecimento e a vigilância. Mas lembrando que temos um prazo de 72 horas para enviar. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber para notificar são os dados gerais do paciente. É muito importante ter um município de notificação, o município onde está esse estabelecimento. Código do IBGE não precisa pôr, porque o próprio depois vigilância vai colocar. A unidade de saúde notificadora, qual é o nome do estabelecimento de vocês? O código do CNES desse estabelecimento de vocês. E muito, mas muito importante, data dos primeiros sintomas. Perguntar para esse paciente, quando é que tu começou com esses sintomas? Foi 2 dias atrás, 3 dias atrás, colocar essa data de início de sintomas. O nome do paciente, claro, data de nascimento e idade. As outras questões dessa parte de identificação geral, como raça, escolaridade, se der para preencher, ótimo. Se não der, porque a gente sabe da demanda da farmácia, sabe da agilidade que tem que ter, são dados que podem não ser preenchidos caso não se consiga essas informações. Município de residência desse paciente, porque às vezes ele está em viagem, né? Ele procurou lá uma unidade farmacêutica de Porto Alegre, mas ele reside em São Leopoldo, então é importante pôr o endereço de residência. Isso sim, gente, é muito importante. Pôr o endereço completo, código de IBGE, essa geolocalização aqui não precisa, mas rua, número e bairro e CEP, se possível, é muito importante, porque a dengue, ela é multi-ações. Eu não posso só orientar o paciente, ela tem uma parte ambiental. Toda vez que a gente faz essa notificação, e por isso o prazo de 72 horas, é porque a vigilância epidemiológica manda esse endereço para a vigilância ambiental do município, para que eles possam ir no bairro desse paciente suspeito, não precisa esperar a confirmação, e a gente faz um bloqueio ambiental. Porque esse mosquito que picou essa pessoa, que está lá perto do bairro dela, ele pode estar picando outras pessoas. Então, é feito um bloqueio vetorial. É passado inseticidas, é feito um bloqueio de eliminação de criadouros naquela região para que a gente evite que outras pessoas sejam infectadas. Se eu não faço isso nesse tempo curto, que é de 3 dias, 4 dias, outras pessoas daquele bairro eu vou entrar em surto. Então, é importante ter esse endereço e por isso que nós diminuímos essa notificação de 7 dias para 3 dias. Para 72 horas.
Outra parte muito importante é a parte dos dados clínicos desse paciente. Quais foram os sintomas que esse paciente apresentou? Então, vocês vão lá só clicar, se teve febre, clica em febre, mialgia, cefaleia, exantema, enfim. Leucopenia, né, na farmácia vocês não vão poder ter acesso, porque precisa de um exame, mas todos os outros que tiverem acesso, por favor, preencher muito bem esses dados de sintomas, que também são bem importantes. Outra parte importante é a questão de doenças pré-existentes. Tem alguma comorbidade? É diabético? Tem hipertensão? Tem alguma doença autoimune? É só assinalar, tá? Aqui na ficha diz preencher como um e não, isso é a vigilância, depois na hora de digitar. Você só fazendo um X, ou se for a planilha editável, só destacando, já vai ajudar a vigilância. A outra parte da ficha, que seria a segunda folha lá, é os exames, tá? Então, assim, para vocês, o que interessa que tem de teste em farmácia? É o teste rápido para IgM, NS1, a gente sabe que algumas farmácias também tem o IgG, tem o teste, né, que faz todos, tem NS1, IgM, IgG. IgG para nós, para termos de diagnóstico, ele não serve, como diagnóstico a gente não sabe se esse IgG é de 1 ano atrás, 2 anos atrás, o que nos serve é o IgM e o NS1. Então, colocar a data, né, quando, aquela pergunta anterior, quando começou os sintomas, né, e quando que o teste foi feito na farmácia, a data de realização do teste e o resultado. Então, fez o teste rápido de IgM, qual foi o resultado, positivo ou negativo. E do NS1, se foi feito, né, qual a data da coleta e o resultado, tá? A outra parte da ficha, que fala que se ocorreu hospitalização, isso os senhores não vão ter como saber, porque esse paciente pode ter entrado como suspeito, pode ter o teste positivo e pode vir a sofrer uma hospitalização daqui a 2, 3 dias. Isso depois fica a cargo da vigilância epidemiológica, tá? Sinais de alarme da dengue. É importante perguntar, não dentro né, do estabelecimento farmacêutico, muitos deles vocês não vão ter como saber, como, por exemplo, saber se ela se o paciente tem uma hepatomegalia, vocês não vão fazer um exame desse sentido. Mas perguntar para a pessoa, você está com vômitos persistentes? Eu tive um episódio de vômito. Foi um só ou são vômitos persistentes? Tem dor abdominal. Dor abdominal é um sinal de alarme muito importante, onde a gente tem, na maioria dos casos graves que agravam de dengue, eles têm dor abdominal. Né? Se tem algum sangramento de mucosa, né, de gengiva, de conjuntivas, se alguma dessas pessoas relatar algum desses sinais de alarme, a orientação é procurar um pronto atendimento. Que pessoas com suspeitas de dengue com sinais de alarme, elas podem agravar muito rapidamente. Acho que depois o Dr. Rafael vai falar sobre isso. Então, fazer esse questionamento e fazer essa orientação, que é muito importante. Vai ser falado depois. E no campo final da ficha de notificação, tem informações adicionais. É importante os senhores perguntar sobre históricos de viagem, porque, como eu falei para vocês, existe sorotipo 3 e 4 no restante do estado, né? Então, é importante perguntar, principalmente pós-carnaval, né? Viajou nos últimos 15 dias? Sim, viajei, fui para Bahia, fui para Salvador. Colocar essa informação. Viagem há uma semana atrás para Salvador. Porque depois a vigilância pode procurar esse paciente, se ele tiver uma amostra com até 5 dias de sintomas, a vigilância pode procurar esse paciente para fazer uma coleta numa unidade básica para avaliar o sorotipo desse paciente, né, caso ele seja positivo. Então, é importante nas observações colocar históricos de viagens. Com relação à notificação a isso, eu gostaria só de falar para vocês sobre o que nós do Estado aceitamos para fim de encerramentos de caso, né, dos testes. Então, aqui eu trouxe uma figurinha que ela fala sobre a questão da doença em si, né, onde nos primeiros dias o paciente, então, ele tem a febre, né, essa febre ela tem um pico, e depois ela começa a cair, e muitas vezes quando o paciente começa a não ter mais febre, é que ele pode entrar num sinal de gravidade. Né? Então, em relação aos testes, que é o que eu vou meter aqui, a gente sabe que a viremia desse vírus, né, do dengue, é aproximadamente de 5 a 6 dias. Então, o paciente que ele é infectado, ele começa a ter uma produção, né, uma replicação desse vírus no organismo, o pico é em 3 dias, e depois começa a cair, normalmente, essa viremia. Com relação a... Então, nesse período aqui, de 1 até 5, 6 dias, é onde a gente faz o teste de antígeno NS1, que os senhores têm disponíveis em muitas das farmácias, o teste rápido de antígeno de NS1, ou, no caso laboratorial, o ELISA para NS1. A gente sabe que muitos testes trazem na sua bula que esse teste pode ser feito até o 9º dia. Tá? Poder pode.
Porém, a gente sabe que a viremia dele é até o 5º dia, com pico no 3º dia. Então, o Ministério da Saúde normatiza que antígenos NS1 sejam feitos até o 5º dia de sintoma. Exatamente por ter essas especificidades em algumas bulas que orientam a fazer mais, o que nós do Estado, para encerramento de caso, fizemos uma nota técnica, que é a 02, que para encerrar o caso, para dizer é dengue ou não é dengue, é apenas com o antígeno NS1 positivo. Antígeno NS1 negativo não descarta caso. Pode continuar sendo dengue, esse paciente tem que fazer uma nova coleta para dosagem de IgM. Então, se o paciente procurou lá a unidade de serviço de vocês, né, e fez um teste de NS1 no 4º dia e deu negativo, deve-se orientar esse paciente, olha, esse negativo não descarta o caso. O senhor deve procurar uma unidade de saúde para fazer, né, uma coleta do IgM ou retornar para a farmácia para fazer o IgM depois do 6º dia, preferencialmente mais perto do 8º dia. Por que mais perto do 8º dia? Porque a produção de IgM ela é muito variável também de organismo para organismo. A gente sabe que ela começa, então, a ter uma produção de IgM a partir do 6º dia, mas vejam que ela ainda é baixa. Então, se o indivíduo procurar para fazer um teste de IgM no 6º dia, ele pode dar negativo para os dois e ser dengue. Ele pode dar negativo para o NS1, porque a viremia já baixou, ele pode dar negativo para a IgM, porque ele ainda não teve a produção. E pode ser dengue. Esse paciente tem que estar consciente de que ele pode ter dengue, mesmo com resultado negativo. Então, por isso que a gente fala que lá a partir mais perto do 8º, do 7º dia, porque já tem uma produção um pouquinho maior, sendo que o pico de IgM é até o 30º dia, depois começa a cair. Então, também IgM depois do 30º dia pode dar negativo e ainda assim ter sido dengue. E é importante falar sempre que esses NS1 até o 5º dia e IgM do 6º ao 30º, o primeiro dia, que é o primeiro dia de sintomas, que seria o primeiro dia de febre, conta nessa contagem. Então, se eu tenho um paciente que relatou lá, que começou com o início de sintomas no dia 20 e foi fazer a coleta no dia 26, vejam que o dia 20 conta junto. Então, eu tenho 20, 21, 22, 23, 24. Até o dia 24, é orientado que ele faça o antígeno, teste de antígeno NS1. No dia 25, seria o 6º dia, seria IgM. Mas lembrando que o 6º dia é aquele bem crucial que pode dar negativo os dois. Então, esse é o fluxograma que a gente disponibiliza para os municípios, né? Do 1º ao 5º dia, ele vai fazer um ELISA de NS1 ou um teste rápido de NS1. Se der reagente, ELISA ou teste rápido, confirma-se esse caso. É dengue. Se esse ELISA ou esse teste rápido for não reagente, deve-se coletar uma segunda amostra a partir do 6º dia de sintomas. Tá? Se o paciente já procurou farmácia do 6º ao 30º dia, vocês disponibilizam um teste rápido de IgM, ou o laboratório vai fazer o IgM, como é que a gente encerra esse caso? Reagente, o ELISA ou o teste rápido, reagente. Não reagente, descarta o caso. Mas é importante falar que a nossa portaria estadual e a nossa nota técnica não aceita para encerramento de casos teste rápido de IgM, apenas NS1. Posso fazer um teste rápido, a farmácia pode comercializar? Pode. Porém, a vigilância epidemiológica não pode usar esse resultado de IgM, de teste rápido, para encerrar o caso por critério laboratorial. Pode encerrar sim como critério clínico e epidemiológico. Bom, ele está numa área onde eu tenho a circulação do vírus. Estou lá na região, estou aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, que a gente sabe que está tendo muitos casos. O paciente procurou e fez um IgM porque ele já estava no 10º dia. Deu reagente, vocês vão preencher que deu reagente, vão enviar para a vigilância. A vigilância, na hora de encerrar o caso no SINAM, vai colocar, sim, é dengue, o critério de encerramento é clínico e epidemiológico. Ele não vai poder encerrar como laboratorial, porque pela nossa nota técnica não é aceito, tá? Mas os senhores, claro, podem oferecer. Lembrando, então, que não notificar é um crime, de acordo com o Código Penal, da pena e detenção de 6 meses a 2 anos e multa para o estabelecimento. Então, por favor, a gente conta com a colaboração dos senhores para que essas notificações, porque a gente acredita que nós tenhamos muitas subnotificações de dengue no estado, por muitas portas de entrada que o paciente procura e que muitas vezes as notificações não chegam. Lembrando que a notificação é na suspeita. O paciente fez o teste, independe do resultado, tem que chegar essa notificação para as vigilâncias municipais, tá? Depois, se a gente tiver tempo, eu vou passar a fala para o colega para não nos estendermos, mas depois
Caso tenha dúvidas, a gente pode falar sobre a vacina, mas eu trouxe aqui só um mosquito, várias doenças, porque muitas pessoas nos questionam sobre a vacina, não vai vir. Sim, a vacina é muito importante, mas como eu disse, a dengue ela é multifatorial. Não adianta só pôr toda a esperança na vacina. A gente tem que continuar fazendo todo o trabalho ambiental de eliminar criadouros, porque o Aedes aegypti ele não transmite só a dengue, ele transmite também zika e chikungunya. E a vacina protege apenas contra a dengue. Então, todos os nossos esforços de conscientização e de eliminação de criadores deverão continuar mesmo quando a vacina estiver disponível no Rio Grande do Sul, mas que a gente sabe que esse ano não teremos e não existe a possibilidade de vir esse ano, que a empresa, né, que detém, que produz a vacina não tem capacidade de produção. Mas aí depois, no final, a gente pode discutir mais sobre isso. Vou passar a palavra para o colega e depois a gente pode debater mais sobre essas questões da notificação com toda certeza. Eu vou parar de transmitir, então, e passo a palavra para o Romeu. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, obrigado, Valesca, e parabéns pela apresentação. Eu mesmo aprendi muita coisa nova aí, te assistindo e prestando atenção. E é papel do farmacêutico justamente isso, né, pessoal, na farmácia, estar atento, participar das discussões envolvendo a saúde pública, participar também de ações e campanhas de saúde pública também. E a vigilância epidemiológica, em todas as cidades, ela é fundamental para que a gente tenha a prevenção do ponto de vista de saúde pública mesmo, tá? É uma das principais ferramentas, né, que nós temos na população para evitar, né, justamente surtos ou epidemias como a gente está vivendo, né? Deixa eu fazer minha apresentação aqui. Enquanto isso, para quem não me conhece, eu me chamo Romeu, eu sou um farmacêutico, como vários que estão aqui presentes. Sou diretor técnico também em uma farmácia no interior do estado do Rio Grande do Sul, justamente na região das Missões, em Cerro Largo, que hoje ocupa o 9º lugar no ranking dos casos de dengue, né? Então, a gente está vivendo uma epidemia, um surto muito grande aqui em nossa cidade, e tanto é que desde o dia 20 a gente está em situação de emergência e que todas as ações são intensificadas, né? Só fazer aqui o compartilhamento rapidinho. Aproveitar, vou cumprimentar também todos os meus ex-alunos, no tempo que eu lecionava, em curso de graduação, também em alguns pós-graduação, vi que tem vários presentes aqui. Também cumprimentar meus colaboradores, né? A nossa fala hoje, ela não serve apenas para profissionais de saúde, farmacêuticos, mas também ela visa instruir todos os colaboradores, a equipe da farmácia, proprietários, atendentes. Então, ela tem uma visão bem ampliada e, nesse sentido, eu parabenizo muito a direção do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul por tomar essa iniciativa, né? A gente vê tanta discussão mais direcionada, com cunho extremamente técnico, né? E ter um workshop desse cunho mais prático, trazendo, né, visões multiprofissionais, é fundamental. Tá? Parabéns aí para toda a organização. Só me confirmem se está tudo ok. Estão visualizando. Muito obrigado, então. O título da minha apresentação seria, então, atendimento de pessoas com sintomas de dengue em farmácia, focado com o uso racional de medicamentos isentos de prescrição médica e encaminhamento para outros profissionais de saúde. A gente tem que lembrar que a farmácia é um dos pontos de cuidado na dengue. Como qualquer outra arbovirose, nós farmacêuticos temos um papel fundamental em instruir a população, instruir as pessoas que vêm na farmácia. Tá? Para isso, a gente tem que ter, né, uma informação qualificada e estar atento. A dengue, ela não é um surto de dengue que a gente vive, né? Essa epidemia, na verdade, a dengue é uma endemia, ela está presente, bem como a Valesca falou na apresentação dela, ela já vem de anos anteriores, e no ano anterior, 2023, justamente devido a um inverno climático muito ameno, que a gente teve principalmente no Rio Grande do Sul, ela favoreceu a manutenção dos casos positivos de dengue durante todo o ano, e a gente está colhendo os frutos dessa falta de inverno climático agora, né?
Então, é algo que era esperado, né, para muitas pessoas, muitos profissionais já imaginavam, mas o cenário ele se tornou muito rápido, né, ele cresceu muito rápido, evoluiu. Tá? Então, nós vamos falar dos MIPs na dengue, né, nós vamos falar dos cuidados também não farmacológicos que podem ser sugeridos e também colocados dentro da farmácia, né, sugestão também de um algoritmo de atendimento e complementar a fala da Valesca com relação aos exames rápidos em farmácia. Tá? Dúvidas ou comentários que os colegas tiverem, tá? Eu peço, então, que coloquem no chat e que a Chayane, que organiza o nosso workshop, vai poder fazer a sinalização ao final do nosso evento. Tá? Mas a participação de vocês é muito importante. Eu prezo muito por esse diálogo que a gente possa ter no final e enriquecer ainda mais as nossas discussões. Tá? Muito mais, então, do que um comércio varejista de medicamentos e correlatos. Lembrando, eu sou também gestor de farmácias, eu faço a gestão de 3 farmácias, junto com uma equipe composta por 5 farmacêuticos, mais 10 auxiliares, que fazem o atendimento. Então, a gente sabe o quanto que a gestão, principalmente a gestão financeira, ela é importante no dia a dia. O comércio varejista é fundamental para que a farmácia ela seja lucrativa e se mantenha, né, saudável, mas a farmácia vai além, ela também tem um papel de acolhimento das pessoas com problemas de saúde e também de informação sobre prevenção e autocuidado. Então, nós que trabalhamos numa farmácia, nós temos uma missão muito importante, que é de cuidar da saúde das pessoas. Então, quando vem uma pessoa dentro da farmácia, quando ela adentra a farmácia, como que a minha equipe está preparada? Como que eu, como farmacêutico, estou capacitado? Então, imagine uma pessoa que busca ajuda na farmácia. O que geralmente ela pergunta? Acho que estou com febre. Será que pode ser dengue? E ela começa a relatar os problemas dela. Tenho dor. Quero tomar um anti-inflamatório. O que eu posso tomar? A gente sabe, tem consciência de que a automedicação é um grave problema de saúde pública e que a gente tem, desde muitos anos já, né, a questão das indicações, né, em que pessoas conversam com pessoas, vizinhos, e elas vão relatando as suas experiências com problemas de saúde e as pessoas vão tomando isso para si, e que a gente sabe que com medicamentos isso nem sempre é verdade. Me falaram que esse produto aqui, esse remédio, esse medicamento é bom para não pegar dengue. Funciona? Por quê, pessoal? Muita gente com acesso a redes sociais recebe informação não qualificada a toda hora. É um verdadeiro bombardeio. E nós, a nossa equipe dentro da farmácia, ela deve buscar esclarecer as pessoas sobre isso. Ter a informação correta, ter a informação com respaldo científico. Tá? A dengue é perigosa mesmo? O que fazer? A gente conhece, né, no nosso dia a dia, pessoas que negligenciam os problemas de saúde pública. Aquelas pessoas que, no linguajar popular, elas não estão nem aí. Essas pessoas, a gente precisa informá-las do perigo dos agravos da dengue ou de outras doenças. Então, esclarecer sobre esses assuntos com os clientes que adentram uma farmácia é muito importante. E também saber identificar o perfil dessa pessoa, né? Se ela é uma pessoa que ela não leva a sério a questão da dengue, se ela busca muita automedicação, né? Então, entender o cliente, entender a pessoa que adentra a farmácia e esclarecer. Eu havia falado que o farmacêutico ele precisa ter a equipe dele junto. Né? A equipe é fundamental, é o coração da farmácia para que o atendimento seja adequado. Tá? E essa equipe ela precisa ter um olhar genuíno nas pessoas. Ela precisa entender os sinais e sintomas, identificar isso nas pessoas que adentram a farmácia. E nesse sentido, eu chamo o farmacêutico para ser protagonista, para assumir o protagonismo, seja no treinamento e na conscientização das equipes de trabalho, seja também no contato com outros estabelecimentos de saúde e também no contato com outros profissionais de saúde. Então, cada um, tá? O WhatsApp hoje, por exemplo, ou outras formas de contato rápido agilizam a comunicação. Então, todos podem estar mais atentos às pessoas que frequentam a farmácia, seja no autosserviço, ou seja, aquelas pessoas que vão buscar um produto de higiene, um correlato, um suplemento alimentar, ou
medicamento isento de prescrição no autosserviço, ou seja, aquelas pessoas que vão buscar uma prescrição, um atendimento a uma prescrição no balcão da farmácia. Então, a gente pode perguntar, né, o colaborador pode perguntar, por exemplo, se esse medicamento ele é para você ou para outra pessoa. Né, saber para quem que é aquele medicamento que está sendo buscado. Né? Sabia que esse remédio pode deixar a dengue mais forte? Então, avisar, se a gente percebe, se um colaborador, por exemplo, percebe que aquele medicamento ele pode gerar um agravo, né? Geralmente contendo AS, contendo ibuprofeno, né? Avisar o cliente sobre a questão do agravo com a dengue. Posso te sugerir uma alternativa mais segura para conhecimento, para sugerir alternativas, porque a gente precisa resolver o problema de saúde da pessoa. Né? A gente não pode simplesmente fazer um encaminhamento puro para outro profissional, né? Quando vê a pessoa, ela não vai respeitar o encaminhamento, tá? E também ela não vai, ela vai buscar uma outra forma de ajuda para o problema de saúde dela. Então, a gente tem que buscar resolver, tá, os sinais e sintomas, manejar os sinais e sintomas dentro da farmácia sempre que possível. Então, ao perceber que uma pessoa em atendimento pode ser portador de uma arbovirose, agora, em especial na dengue, a gente pode orientá-lo, deve, né, orientá-lo sobre a dengue, sobre a gravidade, os riscos do uso de medicamentos. Então, falar para essa pessoa que a dengue ela pode evoluir para uma fase crítica, em que a hemorragia é o principal complicador, né, que pode levar a óbito, né, que a dengue pode matar, ou seja, criar essa sensação de insegurança, né, referente à dengue. Tá? E alertar sobre o uso do risco de medicamentos de forma inadvertida. Tá? Deixa eu só encerrar aqui um pouquinho minha câmera, talvez fique mais uniforme agora. Tá? Também, pessoal, é importante que a gente possa convidar o cliente, convidar a pessoa que a gente está entrevistando, que está conversando, para uma consulta com o farmacêutico. Então, se você é colaborador, você é um atendente, um auxiliar de farmácia, você está falando com uma pessoa, você percebeu que essa pessoa possa estar com sintomas de dengue, ela vive num bairro em que tem um surto de dengue, ela viajou, ela veio, né? Você fez uma pequena entrevista. Tá? Convida essa pessoa para fazer uma consulta com o farmacêutico. Tá? Então, muitas vezes o farmacêutico ele está no seu consultório, na sua sala, né? E aí você trazer esse paciente para o farmacêutico, tá? Dentro da medida possível, é fundamental. E também encorajar a pessoa, o cliente, a procurar um serviço de saúde para o diagnóstico de dengue, para a realização de alguns exames também. Tá bom? Então, isso é o que qualquer colaborador, qualquer pessoa que está na farmácia, mínimo poderia fazer. Então, por exemplo, te sugiro conversar com o nosso farmacêutico, nossa farmacêutica, pois isso que você tem pode ser dengue. E o farmacêutico, por outro lado, me chamo, fulano, sou farmacêutico, sou farmacêutica, sabia que pessoas que têm dor e febre podem estar com dengue? Posso te fazer algumas perguntas para saber mais e te ajudar? Então, há uma abordagem, né, suave, uma abordagem calma, né, para ter a adesão do paciente. A gente sabe, né, que no varejo farmacêutico, uma pessoa ela fica em torno de 5 a 10 minutos dentro de uma farmácia. Então, a gente tem que primeiro convencer, tá, as pessoas, a gente tem que convencer as pessoas de que elas precisam parar um pouquinho para conversar com um profissional de saúde. Né? Então, porque geralmente a pessoa vai numa farmácia, ela quer sair o mais rápido possível. Entre 5 e 10 minutos é o tempo que médio que fica uma pessoa dentro de uma farmácia. Tá? Então, essa sensibilização é que pode fazer uma grande diferença. Tá bom, pessoal? Aí o farmacêutico, já essa aqui é uma parte mais técnica voltada ao farmacêutico, ele preferencialmente ele poderia fazer uma consulta farmacêutica. A gente sabe que às vezes isso não é uma realidade em muitos locais, porque seja não tem espaço físico, ou seja porque o farmacêutico precisa auxiliar muito mais no atendimento, né? Mas sempre que possível, se você puder encaminhar para uma consulta farmacêutica, realizar, né, uma consulta farmacêutica seria a melhor escolha. E isso, em primeiro lugar, a gente precisa de um ambiente reservado que garante a privacidade
tá, do paciente. Então, no balcão, dificilmente a gente consegue fazer uma consulta farmacêutica de verdade, tá, gente? Aí a gente faz uma anamnese, que é a arte de questionar o paciente para buscar entender os sinais e sintomas, quando eles começaram, as suas intensidades, etc. Tá? Plano de cuidado, a gente usa um raciocínio clínico para poder estabelecer uma relação de causalidade e poder manejar os sintomas que o paciente está relatando, de forma que a gente possa resolver esses sintomas ou ajudá-lo, tá? E aí a gente pode redigir uma prescrição farmacêutica contendo essas orientações. Então, na prescrição farmacêutica, a gente pode prescrever medicamentos, prescrever também, tá? A gente pode prescrever cuidados não farmacológicos, né, orientações de como utilizar, quando utilizar, também que a pessoa precisa ter, tá? E também preencher um encaminhamento, tá? Preencher um encaminhamento para um profissional de saúde que vá fazer uma avaliação mais completa desse paciente. Então, a prescrição, ele é um documento do paciente, ele fica com o paciente tiver produto na prescrição. Lembrando que o paciente ele tem liberdade de escolher, né, sobre a questão da compra dos produtos. E o encaminhamento é um documento para o médico, né, para o outro profissional de saúde, um médico ou um nutricionista ou um outro profissional de saúde que vá fazer, então, a continuidade do atendimento. Tá bom? Prontuário do paciente, né, que vai registrar para buscar a evolução do caso do paciente, né, sempre que possível solicitar ao paciente que retorne à farmácia depois para informar, né, para dar ciência ao farmacêutico, né, sobre o diagnóstico, sobre a evolução, né, e depois sobre a cura, né. Então, essas informações, né, toda essa questão da consulta farmacêutica, ela está desde 2013 já embasada tecnicamente pelas resoluções do Conselho Federal de Farmácia, que é a 585 e a 586. Tá? Então, indo direto aos medicamentos para manejo de sinais e sintomas da dengue, né, o que é preconizado é que a febre e as dores, tanto musculares quanto nas articulações, vão ser manejadas com paracetamol ou dipirona, ou dipirona, né, não necessariamente os dois, além de outros cuidados. Então, por exemplo, o paracetamol, a gente tem formas farmacêuticas em comprimidos de 500 ou 700 miligramas, 750 miligramas. A gente tem também a apresentação em sachê, que é o pó para dissolução, né, o famoso chazinho, né? As gotas orais, geralmente voltado ao público pediátrico ou pessoas, por exemplo, que não têm a deglutição facilitada, idosos, por exemplo, que não conseguem deglutir. E nós temos a solução oral também em xarope, algumas preparações, certo? Algumas preparações, elas contêm apenas o paracetamol, como fármaco único, outras preparações são, né, contém paracetamol com a uso do paracetamol, a gente tem que cuidar muito com a questão da intoxicação hepática, tá? Porque uma pessoa com dengue, ela já tem a sua função hepática comprometida, tá? Então, ela já tem uma função hepática comprometida e, muitas vezes, se você não ressalta a posologia do paracetamol, por exemplo, ou do produto contendo paracetamol, você pode também gerar mais intoxicação ou exacerbar essa intoxicação. Tá? E com relação à dipirona, a gente tem a dipirona na forma de comprimidos de 500 miligramas ou 1 grama, que são o formato tradicional para os adultos. A gente também tem as gotas orais, que pode ser utilizado então em pediátrico e também em pacientes de deglutição dificultosa. Existe também a solução oral, na forma de xarope, e também nós temos uma forma de supositório muito usada em pediatria. Tá? De qualquer forma, a gente tem que consultar a bula de cada produto, né, porque pode variar um pouquinho conforme a forma de administração. E um detalhe importante é alertar sobre a possibilidade de alergias ou reações de hipersensibilidade. Então,
perguntar para a pessoa, durante a anamnese, se ela já usou algum produto contendo dipirona, se ela não desenvolveu algum tipo de alergia à dipirona, certo? A gente vê que, em muitos casos, a gente esquece de perguntar, ou algum profissional de saúde esquece de perguntar a receita à dipirona, e acaba gerando uma hipersensibilidade, tá? E não se deve ingerir medicamentos que contenham, de forma alguma, né, ácido acetil salicílico, o AS, tá? Então eu falo assim, sem citar nenhum tipo de produto, porque existem muitos produtos contendo AS, eles têm a frase de alerta, que é contraindicado em caso de suspeita de dengue, mas a gente tem que sempre ressaltar isso para as pessoas também olharem a composição, e a gente informar também o paciente no momento, né, da compra, tá? Também não recomendar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Porque eles também podem facilitar a ocorrência de hemorragia. Então, nimesulida, diclofenaco, piroxicam, meloxicam, ibuprofeno, toda a classe dos anti-inflamatórios, né, ela deve ser reduzida, né, tá? E dentre os quais a gente pode também, muitos perguntam para mim, né, mas Romeu, olha só, a gente tem que aguentar a dengue no osso mesmo, né, porque a dengue dói, a dengue provoca desconforto, ela é uma doença incapacitante, a gente fica aí 5, 7 dias sem conseguir trabalhar, né, fica de cama, tá? O que eu posso fazer a mais? Porque eu queria muito tomar aí um anti-inflamatório, eu queria tomar alguma coisa para aliviar, porque está doendo muito a dengue. Tá? Aí entram alguns cuidados não farmacológicos que têm que ser tentados antes, tá, pessoal? Então, primeiro, evitar atividades que sobrecarregam as articulações, então realmente ressaltar a pessoa que ela precisa repousar, e posicionar os membros de forma que favoreça a circulação sanguínea, né? Evitar que uma posição, uma postura e que a circulação possa ser prejudicada, tá? Ou seja, não ficar só de cama também, né? Tem que mover de repouso, tá? Uma coisa muito prática é a aplicação de compressas frias nas articulações, tá? Geralmente 4 horas por 20 minutos, pode entrar aqueles adesivos também que o pessoal usa febre, aqueles adesivos assim, podem ser usados porque são não medicamentosos e aliviam muito as dores nas articulações, tá? Ressaltar sobre a alimentação, né, para a pessoa, ela não tem apetite, ela tem dor de barriga, né, gente? Mas tem que ressaltar que ela precisa se alimentar com frutas, vegetais, carnes, cereais, né, para manter uma alimentação saudável, né, na medida do possível, e ressaltar o uso de reidratantes, que é o pó para dissolução, tá? Aquele reidratante em pó, ou já vem preparado o líquido, né, intercalado com águas e sucos de fruta. Muita gente diz assim, que só pode tomar água. Na verdade, se você intercalar água com reidratantes, tá, a hidratação ela se torna mais assertiva, né? Certo? E aqui eu deixo uma tabelinha para vocês, né, com base no material disponibilizado pelo CRF, e a gente tem que ver que uma pessoa em torno de 80 quilos vai precisar de 5 litros de água por dia, né? Água ou reidratantes. Então, isso é muita água, é muito líquido, a pessoa realmente tem que forçar, né, tem que insistir nesse consumo, porque ela não vai querer tomar por conta própria. Então, alguém que está assistindo essa pessoa, que está cuidando dela em casa, por exemplo, tem que oferecer água várias vezes ao dia, até completar mais ou menos 5 litros de água por dia, uma pessoa de 80 quilos, tá? Bom, e como que o farmacêutico, por exemplo, ou alguém no balcão, preferencialmente aí o farmacêutico, nesse caso, né, ele pode atender, pode fazer uma anamnese com o caso suspeito de dengue, tá? Então, aí eu deixo um material, um guia, tá, que foi feito em 2016, tá, 2016, pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, e é um dos guias assim, mais práticos que eu conheço até agora, tá? E aí o paciente apresenta uma suspeita de dengue, por exemplo, com febre adicionada de 2 sintomas já relatados, né? Se apresenta, né, se não apresenta a febre ou não tem mais sintomas, né, encaminha ao serviço médico para avaliar outras causas, né, que existem outras doenças além da dengue, né, gente? Tem a Covid, tem as influenzas,
né? Então, tem várias outras doenças, os rotavírus, né? Tudo vem junto, porque a gente está vivendo uma época recente pós-férias, né? Em que o litoral fica repleto de pessoas, então, essas pessoas retornam para o interior, então elas trazem junto, né, essas viroses, então tem muita coisa concomitante acontecendo, tá? Se a pessoa está com suspeita de dengue, então, ou tem a febre e pelo menos, outros sintomas, a gente aplica essa ficha de atendimento que eu vou passar para vocês, tá? Essa ficha de atendimento, você pode depois preencher a notificação com os dados dela. Então, a notificação que a Valesca passou, ela serve, tá, para fazer a notificação com base nesses dados. Então, a sugestão do algoritmo continua pesquisando a data de início dos sintomas, ou seja, que dia que começam os sintomas, que eles começaram, né, começou sentindo o que veio primeiro, né? E aí o paciente apresenta algum sinal de alarme ou choque, ou seja, nas perguntas que você fizer, você vai identificar se o paciente está relatando algum desses sinais de alarme, né? Então, dor abdominal intensa, que é a dor de barriga, por exemplo, vômito, tá? Se ela apresentou sonolência, né, sangramentos, tá? Desconforto respiratório, etc. Né? Aquilo que você conseguir anotar é válido. Tá? E também você observa se há algum sinal de choque. Né? Isso é mais a nível ambulatorial mesmo. Né? Então, na farmácia, a gente consegue só medir a pressão arterial, então eu sugiro você fazer a medição da pressão arterial e da temperatura nesse atendimento. Tá? Os atendimentos que eu realizei aqui, a gente sempre fez esse procedimento, né? Enquanto a pessoa está conversando, a gente mede a temperatura, depois mede a pressão arterial, né? Mede no início, mede no final do atendimento, né? Para verificar alguma alteração, tá? Porque às vezes o nervosismo da pessoa também altera a pressão arterial, né, pessoal? E aí a gente continua com o algoritmo, né? Claro, no material que eu vou deixar anexado, ele tem todo esse algoritmo para imprimir, para facilitar para vocês, tá, pessoal? Que está recortado, né? Então, caso há algum sinal de alarme, né? A gente vai ali para a esquerda do algoritmo, ali, ó, sinal de alarme, a gente recomenda a hidratação, né? Então, prescreva hidratação, faça a prescrição farmacêutica, prescreva hidratação, sal reidratante, tá? 6, 8 vezes ao dia, por exemplo, né? Encaminhar o paciente para atendimento ao médico, e faz o encaminhamento, certo? Pode botar junto na prescrição, deve botar paracetamol, tá? E ou a dipirona, né? Avaliando sempre os critérios, ok? Recomenda os cuidados paliativos, né? Que é a questão postural, a questão também das compressas frias, tá? As compressas frias ajudam muito na questão das crianças com dengue, as crianças que têm dor, né, que estão com dengue, a compressa fria, aqueles adesivos, né, que o pessoal usa na vacinação para febre, ajudam bastante, tá? E se há algum sinal de choque, aí você encaminha direto para o hospital, tá? Aí pode até ligar para a SAMU, alguma coisa assim, que é um caso extremo já, a pessoa já chegou ruim aí na tua farmácia, tá? Então, tu tem que tomar uma atitude já de resolver, porque isso pode salvar a vida da pessoa que chegou e buscou, tá? Buscou a sua ajuda. Tá? Lembrando que as pessoas lembram dos profissionais de saúde que resolvem os problemas delas. Tá? Então, seja você um profissional de saúde que resolva os problemas. Ok. Como que você aplica esse algoritmo, tá, pessoal? Você pode fazer uma declaração de serviço farmacêutico, tá? Então, aqui é só uma sugestão, você adapta conforme o seu caso, a sua farmácia. Tá? Então, também essa sugestão aqui é da fonte do CRF São Paulo, em que você conduz a entrevista e vai marcando, ok? Então, você pode também registrar os parâmetros fisiológicos e bioquímicos que você conseguiu fazer, tá? Conseguiu realizar com a pressão arterial, por exemplo, a temperatura corporal, tá? Se você trabalha com testes rápidos, exames rápidos na sua farmácia, você pode já convidar a pessoa para ver se ela quer fazer um desses exames e já registra aqui esse exame, tá? Registra informações complementares que você acredita ser importante, por exemplo, o local de trabalho, viagens, né? E aí já
esse próprio formulário já serve de encaminhamento para o médico. Olha só que interessante, tá? Então, diz ali, ó, solicito que o paciente seja avaliado, visto que apresenta suspeita de dengue, agradeço a atenção farmacêutico, tá? Então, essa própria declaração aqui pode servir de encaminhamento para o médico ou para a pessoa ser recebido numa unidade de saúde, tá? Bom, só complementando um pouquinho a questão da Valesca, sobre os exames rápidos de dengue, eles servem para rastreamento e triagem em pessoas com sintomas de dengue. Até ano passado, a gente chamava de teste rápido, tá, gente? Então, esse termo ainda, ele existe, o teste rápido, mas ele está sendo substituído nas conversas, nas discussões está sendo substituído para exame rápido, porque é o que está constando, por exemplo, na nova normativa da Anvisa, que é a RDC 7B-23, que trata dos EACs, os exames de análises clínicas, certo? Então, a gente tem farmácias já muito bem estruturadas, realizando EACs, esses exames de análises clínicas, tá? Que são os exames rápidos, né? E, então, para que uma farmácia se habilite, pessoal, ela tem que ter essa atividade descrita no CNPJ e também na licença sanitária, tá? Tem que possuir atividade de serviço farmacêutico na AF da Anvisa. Então, essa parte documental é fundamental para evitar penalidades. Com relação à infraestrutura, precisa ter 2 áreas, pelo menos, na farmácia. Uma de acolhimento, que com mínimo 4 metros quadrados, e outra para a realização dos testes, dos exames, tá? De 3,6 metros quadrados. E o detalhe, essas áreas podem sim ser compartilhadas com outros ambientes. Por exemplo, se você tem uma sala de aplicação de injetáveis, se você tem uma sala de aplicação de vacinas, um serviço de vacinação, você pode ampliar o serviço nessa sala, tá? Para a realização dos EACs. Então, no atendimento, o farmacêutico sempre precisa realizar essa anamnese, fazer o exame, vai emitir a declaração de serviço farmacêutico, que serve como laudo, né? E também vai orientar e encaminhar o paciente de acordo com o resultado obtido na triagem, certo? Ou seja, vai resolver a situação. É fundamental que o farmacêutico conheça os estágios da dengue para identificar se é indicado realizar o teste antígeno ou anticorpo. Então, a gente viu que a Valesca comentou, tá? Que para a notificação, né, tem o período ideal de cada um, ela complementou muito bem, tá? Então não preciso falar mais sobre isso. E a notificação ela é obrigatória, ressaltando o que a bióloga Valesca falou na apresentação dela, precisa sim notificar casos suspeitos, tá? E isso deve ser pactuado com a vigilância municipal, tá, pessoal? Então, em especial, você conversa com a vigilância epidemiológica municipal, não é a vigilância sanitária, tá, pessoal? Existe a vigilância sanitária, existe a vigilância epidemiológica, existe a vigilância ambiental, então a gente precisa falar com a vigilância epidemiológica. Geralmente a gente está acostumado a falar com a vigilância sanitária, por causa dos relatórios de psicotrópicos, etc., né? A gente vai falar com a vigilância epidemiológica, que é uma outra pessoa, uma outra equipe que está cuidando, certo? As referências que eu fiz essa apresentação, elas foram baseadas, então, nas orientações ao farmacêutico, que foram feitos esse ano pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Então, ali tem um resumão, é só acessar o site do CRF, consta lá no banner, bem na página de entrada. Usem isso para uma reunião, pessoal. Baixe esse material, faça uma reunião de equipe, tá? Apresentem, é rápido, 15 minutos está feito, tá? Ouçam seus colaboradores, tirem as dúvidas deles, certo? E também vou deixar o manual de orientação farmacêutico desenvolvido em 2016 pelo CRF São Paulo, que traz esse algoritmo para vocês, tá? Eu acredito que o principal foi falado, né? Eu deixo uma reflexão final. Ver se a conexão melhorou aqui. Deixo uma reflexão final que, independentemente de surtos virais ou endemias, a farmácia, enquanto estabelecimento de saúde, ela deve ser um espaço essencial de saúde e cuidado com as pessoas. Então, os farmacêuticos e também a sua equipe, todos têm a sua responsabilidade, estão presentes em tempo integral nas farmácias, oferecendo um serviço de fácil acesso à população, seja na orientação de medicamentos, seja no cuidado com a saúde do paciente, tá?
Esse aqui são as minhas preciosidades, são os meus colaboradores, e que eles me ajudam muito todos os dias. Tá? Muito obrigado a todos eles. Deixo meu contato à disposição, meu muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, peço perdão aí por algumas falhas, e também perdão aí pela conexão, tá? Mas, pelo menos assim, a gente pode estar próximo um do outro de uma forma mais ágil, certo? O meu contato, meu e-mail, e nas redes sociais você me encontra também, fico à disposição para ajudar todos os colegas. Grande abraço. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Conselho de Farmácia do Rio Grande do Sul e também da Vigilância do Estado, e parabenizar pela organização do evento, né? No atual cenário epidemiológico, é interessante a gente verificar esse aumento na percepção do risco e a mobilização que está tendo tanto da população em geral, quanto dos profissionais de saúde, que a dengue ela é uma doença potencialmente grave, mas a evolução para essas formas graves e outras, e o aumento na mortalidade, ela pode ser reduzida quando os sinais de alarme são identificados a tempo e o tratamento correto é instituído rapidamente. Eu também queria mandar um abraço aí para eu ouvir os farmacêuticos de Jaguari que estão participando. Eu trabalhei um tempo em Jaguari com eles. Que bom que está todo mundo aí participando. Eu vou apresentar aqui, então. Bom, para falar então um pouquinho da importância da avaliação clínica na dengue, eu vou ter que conversar um pouquinho sobre a própria evolução clínica da doença e também falar também das condutas que devem ser adotadas, né? Depois, no final, a gente também vai abordar um pouquinho algumas outras questões. Ali o Romeu falou um pouquinho dos medicamentos, mas eu vou conversar também um pouquinho, acrescentar um pouco a fala dele na questão dos pacientes que já fazem uso de alguns medicamentos, né? E a necessidade que esses pacientes têm de serem avaliados clinicamente quanto à continuidade ou não desses medicamentos. Essa figura aqui eu vi que a Valesca já apresentou para vocês, né? Mas eu trago ela de novo, ela é bem importante, é um gráfico que foi organizado pela OMS, e ele traz um panorama geral da evolução da doença, né? Lembrando que a dengue, então, ela é dividida basicamente em 3 fases, que tem as suas características: a fase febril, a fase crítica e depois a fase de recuperação. A fase febril, então, é aquela fase em que predomina a febre. Essa febre ela dura geralmente até 3 dias, mas pode se estender até o 7º dia. Junto dela, então, a gente tem a cefaleia, a dinamia, as dores musculares, as mialgias, as atralgias e também a dor retroorbitária. Também já foi falado previamente, né, que o paciente não referir febre, não necessariamente a gente já vai excluir de imediato a dengue, porque essa febre pode estar mascarada, ou o paciente não relatou. Então, a gente tem que levar em consideração todos os sintomas, né, e ter uma suspeita bem precoce da dengue. Isso vai fazer diferença depois. A febre ela é uma febre alta, que tem início abrupto, né? E como eu falei, ela pode durar até 7 dias. Também tem o exantema característico, que são as lesões de pele, como eu trouxe ali na figura. É um exantema maculopapular que está presente em aproximadamente 50% dos casos. Geralmente atinge face, tronco e os membros de forma aditiva, então ela vai aumentando ao longo do tempo. E também inclui a planta dos pés e a palma das mãos. Ela pode se apresentar sobre outras formas, também com ou sem coceira, e frequentemente ela aparece no início da fase crítica, que é quando a gente tem o desaparecimento da febre. Voltando aqui na figura, então, é importante a gente perceber, então, que fase que o paciente está, porque a partir do momento que cessa a febre, que é o período que a gente chama de defervescência, então, é que podem estar presentes os sinais de alarme e uma possível evolução para um quadro grave, né, para um quadro grave de dengue. E a gente ter uma percepção precoce desses sinais de alarme é muito importante, porque depois a gente vai ver ali, quando eu falar um pouquinho mais sobre os sinais de alarme e a dengue grave, que a evolução por um quadro grave, por um possível choque, por exemplo, que é o que leva o paciente a óbito na maioria das vezes, essa gravidade ela ocorre de uma forma muito rápida, muito abrupta. Então o choque ele se instala ali entre 24 a 72 horas, e nesse período, se nada for feito, se os sinais de alarme não são identificados de forma rápida, o paciente rapidamente evolui para óbito, e muitas vezes
vezes ele acaba chegando já num estado muito grave no hospital, sem ter muito o que a gente fazer, porque os sinais de alarme não foram verificados de forma precoce. Então, aqui entra a importância de todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos e os colaboradores que estão trabalhando nas farmácias, né, de perguntar ativamente, fazer essa anamnese, então, verificar em que período da doença o paciente está e, na identificação de algum desses sinais de alarme, o paciente ser corretamente orientado e encaminhado para um serviço de saúde, que isso vai fazer muita diferença depois. Inclusive, muito possivelmente, reduzindo o risco desse paciente evoluir de forma desfavorável. A fase crítica, então, como eu havia falado, é essa fase que se inicia a partir do desaparecimento da febre. Ela está presente em alguns pacientes e ela tem a capacidade, então, nessa fase crítica, de evoluir para a forma grave. Então, nesse momento aqui que a gente tem que prestar atenção, porque a introdução precoce da conduta apropriada vai fazer diferença depois. Como eu falei, ela tem início, então, com o desaparecimento da febre e geralmente se instala em 3 a 7 dias do início da doença. Os sinais de alarme, então, quando presentes, eles surgem mais ou menos nessa fase e eles são premonitórios, então, para uma evolução, para uma dengue grave. Isso já foi falado pelo Romeu, foi falado pela Valesca também, mas eu reforço, então, aqui quais são os sinais de alarme, né, para a gente conseguir gravar bem. A dor abdominal intensa, que pode ser referida ou à palpação, é uma dor contínua. Esse sinal de alarme está muito presente em grande parte dos pacientes que evoluem para dengue grave. Vômitos persistentes, que também acaba contribuindo para a desidratação, que é um marcador de gravidade importante. O acúmulo de líquidos, então, do paciente, quando a gente tem o extravasamento de líquido para o terceiro espaço, ou seja, com a desidratação, com o aumento desse extravasamento, então a gente percebe no paciente grave a presença de ascite, derrame pleural e derrame pericárdico, que é o acúmulo de líquidos em locais onde não se deveria ter, né, o que pode inclusive levar o paciente para um quadro de insuficiência respiratória, a hipotensão postural, a lipotímia, a hepatomegalia com mais de 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosas e letargia ou irritabilidade. Alguns desses sinais de alarme, obviamente, não vai ser possível identificar na farmácia, né? Mas alguns outros a gente consegue identificar e rapidamente, então, fazer a correta orientação do paciente. A dengue grave, então, ela geralmente se manifesta como um choque ou então um acúmulo de líquidos que levam ao desconforto respiratório em função desse grave extravasamento plasmático, né? A dengue, ela faz com que o plasma ele saia dos vasos sanguíneos e se acumule em outros espaços, quando o paciente evolui para um quadro grave. Então, a gente tem derrame pleural, né, que é o acúmulo de líquido no espaço pleural, a ascite, que é o acúmulo de líquido no espaço abdominal, no peritônio. Às vezes eles podem ser clinicamente detectáveis ou através de exames complementares. Esse extravasamento plasmático ele pode ser tão grave que leva a uma insuficiência respiratória. A gente também percebe o aumento do hematócrito devido à hemoconcentração, então isso a gente percebe, são algumas alterações laboratoriais que a gente vai falar depois, e também pela redução dos níveis de albumina no sangue e também que a gente detecta por alguns exames de imagem. O choque, então, ele é secundário a esse extravasamento muito importante do plasma para outros espaços, fazendo com que, então, a pressão do paciente caia. No choque precoce, a gente tem uma pressão convergente, então, que a gente diz que também é um sinal de alarme. A pressão convergente é quando a pressão sistólica se aproxima da diastólica. Esse é um sinal precoce do choque. Quando a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica é menor que 20 milímetros. Quando a gente tem um quadro, o paciente já chega um quadro de hipotensão, a gente já tem um choque mais tardio, né? Então, isso é outra coisa que é interessante a gente perceber, é quando a gente tem essa pressão convergente. Então, a pressão diastólica começa a se aproximar da sistólica, esse é um sinal de alarme que a gente deve estar atento. E o período de extravasamento plasmático, então, que leva um choque, ele acontece de forma muito rápida. A partir do momento ali que a gente tem o início da fase crítica, com o desaparecimento da febre, o choque ele se instala rapidamente, de 24 a 48 horas, e o paciente pode ir a óbito rapidamente, até 72 horas. Então, nesse momento, é que a gente tem esse curto espaço de tempo, muitas vezes, para intervir, né, e acabar diminuindo o risco, então, do paciente evoluir dessa forma.
Quando o choque é prolongado, então, quando não se identifica esses sinais de alarme e essas condutas não são tomadas de forma rápida, o choque ele leva a uma hiperprofusão dos órgãos, então isso vai resultar num acometimento progressivo, né, acidose metabólica, uma coagulação intravascular disseminada, que é o que leva o paciente a óbito muitas vezes, ou então por insuficiência respiratória aguda devido ao extravasamento de líquidos por terceiro espaço. Falando um pouquinho, então, dos sinais de choque. Os sinais de choque, então, é da dengue grave, né? A gente já passou da fase crítica e já tem um paciente que está numa fase muito crítica da doença. E a presença de taquicardia, as extremidades distais frias, um pulso fraco, né, filiforme, um enchimento capilar lento, como eu falei, a pressão arterial convergente, que são sinais precoces do choque. A taquipneia, então, uma frequência respiratória aumentada, a diminuição do débito urinário, então, uma oligúria, e a hipotensão arterial daí já numa fase tardia, e a cianose, que são, então, as extremidades frias, né, também numa fase mais tardia do choque. E aí a fase de recuperação é aqueles pacientes que passaram ou não pela fase crítica, ou então que foram manejados de forma correta, o paciente sai do choque ou sai da fase crítica, e aí a reabsorção gradual do conteúdo plasmático extravasado, com uma progressiva melhora clínica, né? Nesse momento aqui da fase de recuperação, então, que é esse momento mais tardio da doença, existem outras complicações possíveis aí relacionadas à hiperidratação, já naqueles pacientes, normalmente naqueles pacientes que necessitaram de internação, hidratação endovenosa, né? Também a gente tem uma normalização do débito urinário, e também ainda pode ocorrer bradicardia e mudanças no eletrocardiograma, que são coisas que têm que ser avaliadas intra-hospitalarmente, né? Também tem o rash, o exantema que a gente tinha falado antes, e também as infecções bacterianas secundárias, que elas também podem ser percebidas nessa fase ou ainda no final ali do curso clínico, que também acabam adicionando uma certa morbidade, né? E daí a gente tem que também estar atento a essa questão. Em relação ao atendimento do caso suspeito, isso é em qualquer âmbito de atendimento, né? São algumas características da anamnese que nos ajudam, então, a enquadrar o paciente ali, em qual fase da doença ele está, e também se há sinais de alarme, se há sinais de choque, e qual a conduta que deve ser tomada naquele momento. Então, a gente tem que pesquisar a presença de febre, sendo referido à ferida, incluindo se a febre iniciou no dia anterior, também a data de início da febre e de outros sintomas, investigar a presença de sinais de alarme, que a gente tinha falado, a presença de alterações gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia, gastrite, entre outras, a existência de alterações do estado de consciência, então um paciente mais irritado ou mais sonolento, né, desmaios, tontura, convulsões e vertigem. Em relação ao débito urinário, então, indagar a respeito da frequência urinária nas últimas 24 horas, se teve redução do volume, e também pesquisar se existem familiares com dengue ou dengue na comunidade, que a gente está agora numa área endêmica, então, né, para acrescentar a história epidemiológica. E também a presença de condições pré-existentes, porque a presença dessas condições, então, enquadra um paciente numa classificação mais grave, né, e aí esses pacientes, eles são manejados de outra forma, que são os lactentes menores de 24 meses, os adultos com mais de 65 anos, as gestantes, os obesos, pacientes com asma, diabetes, hipertensão, entre outras doenças crônicas. Em relação ao exame físico, então, os sinais vitais, a temperatura, a qualidade e a pressão do pulso, a frequência cardíaca, a pressão arterial média, a frequência respiratória, o estado de consciência, né, e aí a gente pode utilizar a escala de Glasgow, o estado de hidratação do paciente, o estado hemodinâmico, que pode ser verificado através do pulso e da pressão arterial, a presença de derrame pleural, ascite, que daí são coisas que são investigadas já em ambiente hospitalar ou então de atendimento médico, no BS, por exemplo. A presença de dor abdominal, ascite ou patomegalia também. A presença de exantema, petequias, e as manifestações hemorrágicas, que são espontâneas ou induzidas pela prova do laço, que é um outro teste que a gente faz também para verificar a presença de hemorragia cutânea. No final, então, dessa anamnese, desse exame físico, o profissional ele tem que ser capaz de responder, então, se é um caso suspeito de dengue, se sim, qual fase o paciente está, na fase febril, na fase crítica ou de recuperação, se tem a presença de sinais de alarme, qual é o estado hemodinâmico e de hidratação, se o paciente está em choque,
se existem condições pré-existentes com maior risco de gravidade, em qual grupo de estadiamento da gravidade o paciente se encontra, que a gente vai ver depois, e se o paciente requer hospitalização, se é em leito de observação ou em em unidade de terapia intensiva. Esse aqui é o fluxograma, então, do atendimento e do manejo de dengue do Ministério da Saúde, né? Lembrar que todos os casos suspeitos devem ser notificados para vigilância. E também lembrar que a conduta de iniciar a hidratação é em todos os pacientes que têm suspeita de dengue. Então, a gente não necessita aguardar o antígeno, o resultado do antígeno, o resultado de sorologia para já iniciar o tratamento. Naqueles pacientes que têm suspeita, ou seja, que têm sintomas que são compatíveis, a gente já deve enquadrar ele num desses grupos e já deve iniciar o tratamento, sendo através da hidratação por via oral, nos grupos de menor risco, que são os grupos A e B, ou então a hidratação endovenosa, então com a necessidade desse paciente ser avaliado em unidade de internação, que são os grupos C e grupo D, né? De qualquer forma, então, a hidratação ela deve ser orientada de forma imediata assim que o paciente tem uma suspeita. Então, se o paciente tem suspeita de dengue, tem sinal de alarme ou de gravidade, ele já deve ser imediatamente encaminhado para um serviço de atendimento para iniciar a hidratação endovenosa. Mas naqueles pacientes que não têm sinais de alarme, então, os pacientes do grupo A e grupo B, né? Os do grupo A são aqueles que não têm nenhum sinal de alarme, que também não têm nenhum sangramento espontâneo. Então, não tem hemorragias, não tem sangramento de gengivas, não tem sangramento induzido pela prova do laço. Eles se enquadram no grupo A, que é uma dengue sem sinais de alarme, e a hidratação ela deve ser por via oral. O grupo B, então, são também pacientes sem sinais de alarme, mas que têm alguma condição especial. Então, são aqueles pacientes com mais de 65 anos, gestantes, lactentes e pacientes com outras doenças crônicas, né, em tratamento. Depois, a diferença entre o grupo A e o grupo B na conduta vai ser mais especificamente quanto à necessidade da realização dos exames complementares e na questão de como o paciente deve ser avaliado depois de forma ambulatorial. Em relação à conduta, tanto no grupo A quanto no grupo B, em relação à hidratação, que é o pilar do tratamento da dengue, então, vai ser basicamente igual. Isso aqui o Romeu já tinha falado para vocês, quanto à orientação da hidratação por via oral, né? Mas eu reitero aqui, então, para a gente relembrar. Nesses pacientes, então, do grupo A, o acompanhamento, ele deve ser ambulatorial. Os exames complementares, eles vão ser realizados de acordo com a condição clínica, então, a critério médico. E a conduta é a hidratação oral. Nos adultos, então, a gente vai utilizar um cálculo de 60 ml quilo dia, sendo que 1/3 deveria ser, idealmente, com sais de reidratação oral, e com um volume maior no início. Depois, para os 2/3 restantes, a gente orienta, então, a ingestão dos líquidos caseiros, como água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco, entre outros. Porque aí também a mudança para esses outros líquidos ajuda a ingesta, né? Porque é uma quantidade bem significativa. E aí a gente tem que adequar, de acordo com a idade, aos hábitos do paciente, né? Então, por exemplo, para um adulto de 70 quilos, a ingesta de 60 ml quilo dia vai totalizar 4,2 litros ao dia de água. Então, nas primeiras 4 a 6 horas, 1,4 litros, e nos demais, 2,8 litros, que pode ser distribuído nos outros períodos. Nas crianças abaixo de 13 anos, então, vai depender do peso, né? Então, para as crianças até 10 quilos, 130 ml quilo dia, de 10 a 20 quilos, 100 ml quilo dia, e acima de 20 quilos, 80 ml quilo dia. Lembrar que, então, os sinais de alarme e o agravamento do quadro costumam ocorrer na fase de remissão da febre. Então, se a gente tem um paciente que iniciou o quadro clínico, ele ainda está na fase febril, ele deve obrigatoriamente depois ser reavaliado. No momento em que se cessa a febre, então, na defervescência, que ocorre do 3º ao 7º dia, ou então, se esse período não ocorre, porque o paciente não está referindo febre, no 5º dia de doença. Porque ele precisa ser reavaliado pelo menos uma vez nesse período em busca de sinais de alarme, que eles vão aparecer mais tardiamente, ali geralmente numa média da 2ª semana de doença, né? Então, no momento do atendimento inicial, talvez o paciente não tenha nenhum sinal de alarme, mas ele ainda não chegou naquele período crítico que ele precisa ser reavaliado. Então, o paciente com suspeita de dengue, ele deve ser orientado, então, quanto à hidratação oral e quanto à necessidade de ser reavaliado no período crítico. Em relação ao grupo B, né, que é esse outro fluxograma, então,
Os pacientes do grupo B, que são aqueles pacientes que não têm sinais de alarme, mas que têm alguma condição crônica, eles precisam ficar em observação até o resultado de exames e da avaliação clínica. Esse grupo de pacientes, então, eles têm a obrigatoriedade de realizar pelo menos um hemograma completo. Então, para buscar algumas alterações laboratoriais, né, que ocorrem também na fase crítica, que seria o aumento do hematócrito, uma leucopenia e a plaquetopenia, né. Então, enquanto o paciente aguarda a realização desses exames e ele vai fazendo a hidratação por via oral, conforme a gente viu anteriormente, até o resultado desses exames. Se o hematócrito está normal, o tratamento ele segue ambulatorial. Mas se tem sinais de hemoconcentração, então já é um sinal de alarme, o paciente ele deve receber hidratação endovenosa em ambiente hospitalar ou pronto atendimento, né? Então, pacientes desse grupo, eles devem obrigatoriamente procurar atendimento em UBS ou, depende da organização do município, né, em pronto atendimento para a realização desses exames. A alta depois, ela deve ser feita quando o paciente está, se o hematócrito está normal, o tratamento ambulatorial, ele vai ser conduzido conforme o grupo A, na questão de hidratação, e ele deve retornar diariamente daí para ser feita uma reavaliação clínica laboratorial até 48 horas após a remissão da febre, e ele deve manter a hidratação oral durante todo esse período. Ali, como a gente tinha visto, então, as condições clínicas especiais, né, são aquelas doenças crônicas, os pacientes mais idosos, então, e os lactentes. Em relação ao grupo C ou D, então eu não vou falar sobre tudo, porque aí já é um manejo mais intra-hospitalar, né? Mas os pacientes desses grupos de risco, né? Do grupo C, então, são aqueles pacientes que têm os sinais de alarme, que a gente comentou antes, e o do grupo D são aqueles pacientes que já têm sinais de choque. Então, o paciente do grupo C, ele deve ser encaminhado para o hospital, e vai ficar para o hospital pronto atendimento, e vai ficar em internação clínica até estabilização por um mínimo de 48 horas. E aqueles pacientes, então, do grupo D, que são os sinais de choque, ficam em leito de UTI, então, até estabilização por um mínimo de 48 horas. Aí, em relação à hidratação endovenosa, não vou comentar muito, porque daí já é um manejo mais intra-hospitalar, né, mas só para a gente ter uma noção. Depois, esses pacientes, quando eles obtiverem critério de alta, eles também vão ter que ser reavaliados algum tempo, aí, pelo menos 48 horas, depois da remissão da febre, com exames laboratoriais e avaliação clínica diariamente, né. Em relação à hiperidratação, né, a gente tem que tomar mais cuidado nos pacientes do grupo C ou D que vão receber hidratação endovenosa. Então, eles acabam recebendo hidratação endovenosa, pacientes doentes renais crônicos, ou com insuficiência cardíaca, tem um maior risco de sobrecarga de fluidos, mas isso não é tanto um problema para a hidratação oral, que a gente vai estar orientando no grupo A ou B. Então, isso aqui também fica mais para uma abordagem intra-hospitalar. Agora, um outro tema, né, que eu vou falar rapidinho, assim, para complementar o que os outros colegas falaram em relação ao uso de antiagregantes plaquetários e os antitrombóticos, né, em pacientes com suspeita de dengue. A gente já foi comentado antes, então, que alguns medicamentos são contraindicados na suspeita de dengue, principalmente ali os antiagregantes plaquetários, como o ácido acetil salicílico, também os anti-inflamatórios não esteroidais, por esses pacientes acabarem, na utilização desses medicamentos, apresentarem um maior risco de sangramento gastrointestinal, sangramento de mucosas, né? Mas existe uma parcela de pacientes que já fazem uso contínuo desses medicamentos, e são pacientes que vão chegar com essa dúvida, porque a gente vê nas campanhas, na mídia, né, que esses medicamentos são contraindicados no caso de suspeita de dengue. Porém, os pacientes que já fazem uso desses medicamentos, eles precisam ser avaliados clinicamente quanto à necessidade ou não da interrupção desses medicamentos num quadro de dengue. Porque aí a gente vai ter que pesar, né, risco-benefício em relação à necessidade ou não de se suspender esses medicamentos. Existem algumas indicações específicas ali em que as complicações trombóticas elas são maiores que o risco de sangramento. Então, mesmo pacientes com trombocitopenia na dengue, então a gente precisa avaliar isso de forma bem individualizada, né? Existem alguns fluxogramas também que estão presentes no guia do Ministério da Saúde, mas eu trouxe mais para ilustrar a importância desses pacientes serem avaliados também clinicamente pelo seu médico, ou então no atendimento nas unidades básicas, ou enfim, onde o paciente faz acompanhamento, né, para essas comorbidades, quanto à necessidade ou não desses pacientes continuarem com o uso ou se suspenderem. Só para a gente ilustrar, então, nas indicações de dupla antiagregação, então aqueles pacientes que fazem uso de AS, clopidogrel, são aqueles que
fizeram stent farmacológico, são pacientes com cardiopatia isquêmica, que realizaram procedimento de colocação de stent farmacológico nos últimos 6 meses, ou então stent convencional no último mês, e que estão no uso de dupla antiagregação. A tendência é que se mantenha o AS e o clopidogrel para aqueles pacientes que estão com plaquetas acima de 50 mil. Então, também, além da avaliação clínica, existe a necessidade de se avaliar alguns exames laboratoriais, né? E aí o paciente ele precisa ficar repetindo esses exames e seguir o protocolo conforme o grupo B, que são aqueles pacientes que não têm sinais de alarme, mas têm doenças crônicas. Entre 30 e 50 mil a gente mantém também, e aí o paciente ele precisa ser admitido em leito de observação. E plaquetas abaixo de 30 mil, aí se recomenda a suspensão desses medicamentos. E o paciente também tem que ficar em leito de observação para a realização diária das plaquetas. Para aqueles pacientes que são tratados com AS, né, pacientes que usam o AS continuamente, então, as indicações para o uso contínuo de AS são aqueles pacientes que se submeteram a um stent farmacológico nos últimos 6 meses, ou então um stent convencional acima de 6 meses, ou convencional acima de 1 mês, ou então para profilaxia secundária de doença coronária cerebrovascular. A gente tem a tendência também de manter o AS até 50 mil plaquetas, mas precisa aí entre 30 e 50 mil admitir o paciente em leito de observação. E acima de 50 mil ainda o paciente precisa fazer a contagem diária de plaquetas, né? E para pacientes com plaquetas abaixo de 30 mil, então, a suspensão do AS. E aí os pacientes em uso de outros anticoagulantes, como os muscumarínicos, no caso da varfarina, o paciente precisa fazer um controle ambulatorial do NR, quando as plaquetas estão acima de 50 mil. Entre 30 e 50 mil, aí o paciente já tem uma necessidade de internação, né? E aí, abaixo de 30 mil, a tendência é que se suspenda a varfarina e também o paciente precisa ficar admitido em leite de internação por controle diário laboratorial. Bom, o que eu tinha para falar hoje com vocês era isso. Na verdade, a mensagem que eu queria trazer aqui é que a dengue é uma doença grave, mas que quando manejado de forma correta, quando identificados sinais de alarme no momento certo, a gente consegue evitar, então, um aumento, né, da mortalidade. Eu utilizei o manual da dengue, então, para o diagnóstico e manejo clínico, que é um manual que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, que eles acabam lançando atualizações de tempos em tempos, e oportunamente eles lançaram agora no início de janeiro o novo manual com algumas atualizações. É um material gratuito que está disponível na internet, no site do Ministério da Saúde, para todo mundo dar uma lida. Possui orientações gerais, orientações para profissionais de saúde e também para a população geral, para ações tanto na esfera pública quanto privada. Era isso.